Olá! Você sabe o que pode representar uma redinha de mamão, um slime, aquelas gelecas, e uma bucha vegetal com fios por dentro? A nossa fáscia, o nosso tecido conjuntivo. Lembra que na aula de Flow nós falamos sobre a fáscia? Que é como se fosse um macacão, uma segunda pele por baixo da nossa pele, que reveste todo o nosso corpo? Esse macacão ele é tridimensional, afinal ele reveste absolutamente todas as estruturas do nosso corpo. Ele tem uma camada que reveste os nossos músculos, como se fosse assim. Uma camada que reveste o músculo, uma camada que reveste os nossos ossos, uma camada que reveste os órgãos, uma camada que reveste cada célula. E sua estrutura, sua arquitetura é mais ou menos como essa rede. São fibras multidirecionais por todos os lados, cruzadas, que dão a sustentação e a arquitetura do nosso corpo. Afinal, senão a gravidade puxaria tudo para baixo. Então é um tecido que realmente organiza cada coisa no seu devido lugar. Acontece que alguns fatores fazem com que essa arquitetura desse tecido, que tem mais ou menos essa estrutura, afinal é muita água, né? Quase 70% do tecido é formado por água, com algumas outras fibras, pode ficar desidratado e ressecado e tensionado e emaranhado com essa bucha vegetal. Então, uma arquitetura que devia ser organizada dessa maneira, se não tomado alguns cuidados, pode vir a formar esses bloqueios, essas tensões que, por ser o tecido que conduz, pela qual passa o nosso sistema nervoso, então vamos fazer de conta aqui, ó, que nós temos os nossos nervos, as nossas veias e artérias, os nossos vasos como um todo, do sistema linfático, enfim. Todos eles passam por esse tecido. O que acontece é que se a gente não mantém essa hidratação e essa organização, criando essa tensão toda, essa desorganização, acaba que acontece esses bloqueios circulatórios, essas compressões nervosas que pode vir a gerar dor, desencadear processos de dor enfim, obstruir todo esse fluxo do nosso corpo, o fluxo dos hormônios, o fluxo dos fluidos, dos nutrientes, tudo que passa através do nosso tecido para chegar a todo o nosso corpo. E por que acontece esse ressecamento, essa desidratação? Pela alimentação, que se não for adequada pode produzir fazer com que nossos fluidos se tornem um pH mais ácido, gerando tensão. Pela inatividade ou excesso de tensão, que também é uma ação mecânica que começa a produzir colágeno até demais e colágeno de forma desorganizada, fazendo que aconteça aquelas tensões, né, que a gente vê, que a gente sente muitas vezes, impedindo ou dificultando a mobilidade do nosso corpo. Respiração também, outro fator que pode tornar o nosso tecido mais rígido, mais denso, com mais bloqueios, porque se a gente não expira completamente, a gente não dá a amplitude que o nosso corpo precisa de mobilidade torácica, abdominal, enfim, porque uma produção excessiva, um acúmulo excessivo de gás carbônico também altera o pH do sangue, do nosso corpo. Então, uma série de fatores pode fazer isso. E como então que a gente pode melhorar a qualidade desse tecido, a hidratação desse tecido? Através do movimento, né? Através de movimentos de expansão, de mobilização desse nosso tecido e principalmente multidirecional. Então, nos movimentarmos, nós não somos lineares, né? Então a gente precisa se movimentar para todos os lados, ok? Para melhorar aí a direção, a multidirecionalidade dessas fibras, através de uma alimentação mais saudável, com menos industrializados, menos processados, através de uma regulação aí do nosso estado emocional. Afinal, um estado de estresse permanente crônico vai gerar essas tensões, esses bloqueios aí no nosso tecido. E aí lembrando que estresse não é ruim. Agora, estresse permanente, constante, crônico, aí sim, vai promover essa inflamação aí no nosso tecido, esse estado tóxico aí crônico que sim pode prejudicar nossos tecidos e nossas células. E aí uma respiração consciente, ampla, profunda, para que a gente otimize todo o nosso processo respiratório, para a gente conseguir uma expansão maior aí dos nossos tecidos e torná-los cada vez mais maleáveis, hidratados e saudáveis.